Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a pauta vai ser comunicação. Vamos falar sobre jornalismo, vamos falar sobre jornalismo independente também, né? E eu tenho um convidado ultra mega especial aqui da nossa cidade, que é o Eduardo Henrique Schmitz, que o pessoal aqui da nossa região conhece como Dudu News. Então, já chamo aqui, Dudu, seja bem-vindo ao programa As Pessoas Inspiram aqui na Vale TV. Obrigado, Eliane. É um prazer estar aqui no teu programa. Realmente as pessoas inspiram, né? As pessoas, elas mudam, as pessoas, elas transformam, as pessoas, elas desenvolvem e as pessoas inspiram, né? E eu acho que as pessoas inspiram é o grande lema dessas últimas palavras que eu acabei dizendo, né? Quando as pessoas desenvolvem, quando as pessoas transformam, quando as pessoas mudam a realidade de uma comunidade, de uma cidade, do espaço onde elas estão, elas inspiram, elas sempre vão inspirar. E a inspiração, ela sempre vai pelo bem, né, Eliane? A inspiração é uma coisa que o ser humano tem e que o ser humano sempre se inspira para construir, não para desconstruir, né? Então, a inspiração, ela serve muito para construir. Eu sou o Dudu News, repórter aqui em Novo Hamburgo, segundo blog mais lido da cidade, um veículo independente, um veículo que tem na sua base as suas raízes. A nossa raiz é Novo Hamburgo, a nossa raiz é a nossa comunidade, um veículo que respeita a ética, que respeita a correção e que, acima de tudo, está onde a notícia acontece. E estou à tua disposição para a gente conversar sobre inspiração e como as pessoas podem inspirar, né? Como as pessoas podem transformar as realidades onde elas estão. Exatamente, e esse programa é justamente para isso, gente, para dizer para as pessoas, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que a nossa atitude, né, perante o mundo, seja ela pessoal ou nas empresas que a gente trabalha, enfim, né, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, né, e o Dudu aqui é um exemplo muito, muito inspirador para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a questão da comunicação, como é que surgiu essa ideia, Dudu? Eu sei que tu tens uma história de bem prodígio, assim, né? Tu começaste com 12 anos, então conta um pouquinho da tua história, né? E tenta relacionar isso com a questão do jornalismo e com a comunicação. Como é que surgiu isso na tua vida? Eliane, como é que surgiu isso na minha vida? Meu avô, muito conhecido aqui na cidade, inclusive estou na casa dele gravando esse programa, seu Miguel Schmitz, ex-prefeito, ex-diretor do Grupo Editorial Sinos, do Jornal NH, teve passagens brilhantes por várias empresas, 37 anos de Grupo Sinos, agora com 87 anos ele deixou o Grupo Sinos após 70 anos de trabalho. Então, desde pequeno eu sempre acompanhei muito meu avô em eventos, sempre fui com ele em locais públicos, sempre gostei muito de ir no Jornal NH, trabalhar com ele. Então, sempre eu estive muito envolvido com a comunicação, não a comunicação jornalística, talvez, mas a comunicação de se relacionar com as pessoas, né? As relações públicas, né? Como muitos dizem, como muitos me chamam, né? Inclusive, nossas relações públicas aqui de Novo Hamburgo. Então, isso me inspirou muito na época, e eu gostava muito de assistir TV, sempre gostei muito de assistir notícia. Então, numa oportunidade na escola, uma professora pediu para a gente fazer um jornal de trabalho. Então, a partir dali, foi um crescimento abrupto, uma professora muito querida, a Edilane, lá do Colégio Santa Catarina, e a partir daquele jornal, eu comecei a querer fazer jornal, querer estar na lida do jornal. Então, criei o Dudu News em 2016, começamos no YouTube, então aí hoje 7 anos, né, começamos no YouTube, e aí, a partir disso, fomos para o Facebook, e é o que eu sempre digo, né? Lá no início do Facebook eram 3, 4 pessoas assistindo, né? Não era quase ninguém. Logo após que eu comecei no Facebook, eu recebi um convite da Rádio ABC, aqui de Novo Hamburgo, para ter um comentário lá de manhã. Imagina, eu com 13 anos de idade, né? Não, 12 anos, na verdade, nem 13, 12 anos. Um comentário na Rádio ABC, meu Deus do céu, isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma honra. Comecei com o comentário na Rádio ABC, depois deixo a Rádio ABC, e eu acho que cabe falar um pouco da experiência pessoal que eu tive, que isso eu acho que me ajudou muito no meu desenvolvimento e no desenvolvimento da minha família. Eu perdi a minha mãe muito cedo,
com 14 anos de idade, a minha mãe enfrentou 2 anos de câncer, foram momentos muito difíceis, eu, inclusive, parei de trabalhar, parei de exercer a minha atividade. Depois daquilo, eu não fui mais na Rádio ABC, fiquei 2 anos inativo, quase, na comunicação e no Grupo Editorial Sinos. Então, aquilo foi muito difícil, foi muito duro para mim. Então, foi uma coisa que me ajudou a me desenvolver. Isso aconteceu entre 2017 e 2019. 2019 ela veio a falecer. E aí, eu começo uma nova caminhada. O nosso grande Rodrigo Stefano me convida. Olha, Dudu, eu quero que tu estejas aqui na Vale TV, quero que tu tenha um programa aqui. Aceitei esse convite com muita alegria. Em 12 de julho, né? 25 de julho foi um programa especial que a gente fez. 12 de julho, eu iniciei o meu primeiro Dudu News na Vale TV. Foi um momento muito especial, foi uma coisa assim, de novo aquele sentimento, nossa, que honra, fui convidado para ter um programa na TV, né? Uma coisa diferente, né? Uma coisa totalmente inovadora para mim. E a partir disso, o crescimento foi indo, né? Fomos crescendo. Atingimos naquela época a marca de 6 mil seguidores, em 2019, então já era um número considerável de pessoas, né? E aí, Eliane, estávamos lá, fizemos o ano de programa, foi maravilhoso, tivemos várias notícias boas de Novo Hamburgo, e aí fui viajar, fui de férias, fui para os Estados Unidos. Quando eu volto dos Estados Unidos, começa a pandemia do Covid, né? E aí, o que fazer? Vamos fazer o que nós sempre fizemos, jornalismo ágil e onde a notícia está. E aí, fomos crescendo, que é uma loucura, né? Meu Deus do céu, daí foi muita atividade, muito jornalismo correndo nas veias, né? Notícias a todo momento, a toda hora. E aí, hoje temos aí mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, mais de 13 milhões de visualizações nos últimos 2 anos. É um número, é muita gente acompanhando, é muita gente escutando, é muita gente ouvindo. Então, a pandemia, ao mesmo tempo que ela foi terrível, ela ajudou muito ao Dudu News, ao crescimento, pelas notícias profissionais que nós passávamos, né? Pela credibilidade, pelas fontes realmente confiáveis que nós tínhamos, nós temos até hoje, pela correção, pela lisura, pela ética. Então, as pessoas foram gostando. E hoje nós somos o que nós somos por conta disso, por conta desses princípios e pilares que nós sempre levamos. Perfeito. E uma outra coisa, Eliane, uma outra coisa que eu acho importante dizer. Eu sempre falo nós, eu já falei muito tu, ou eu, que o Dudu News, né, que o meu Dudu News, que o meu blog, que não é nosso, porque eu acho que quem constrói o blog não é só eu, né, é a comunidade. Isso é uma coisa importante, né, para as pessoas que querem trabalhar, que as pessoas possam trabalhar com o nós, porque o nós favorece a todos, né, o nós favorece ao mundo, o nós favorece a nossa comunidade, e o meu eu acho uma coisa muito, muito minha, e eu tenho certeza que não foi só eu que construí essa marca. Com certeza. E uma coisa que tu falaste, Dudu, que eu acho que é pertinente, assim, sabe? Tu falaste em ética, falaste em trazer uma notícia honesta, enfim, né? Eu observei que nos teus comentários tu recebe também algumas críticas, algumas sugestões, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que me pareceu é a tua delicadeza, a tua gentileza, mesmo com as pessoas que às vezes não estão muito afinadas com o que tu fala, enfim, que levanta algumas questões. Fala um pouco sobre isso aqui, sobre esse lado do comunicador, né, de receber críticas positivas e receber críticas que também não são tão construtivas assim. Eu sou uma pessoa, assim, eu me considero, pelo menos, uma pessoa que consegue lidar com todos, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem muito, né, não tem... Assim, uma pessoa que consegue contatar todos, independente do que a pessoa fala, né? Eu acho chato isso, quando algum jornalista, quando algum repórter, quando algum famoso, qualquer outra coisa, bloqueia a pessoa na primeira vez.
né, sem ela ofender por uma crítica que ela está construindo, né? Ou responder de uma forma abrupta por conta de uma crítica. Eu acho que não, eu acho que o público merece ser respeitado, e não o público que está ali criticando, mas o público que está lendo, né? Uhum. Inclusive, eu boto nos meus comentários que uma coisa que eu não tolero na minha página é o desrespeito. Uhum. Você pode comentar a notícia, agora, desrespeitar, palavrões, ofensas terrivelmente pesadas, esses comentários eu realmente apago. Eu acho que isso não traz nenhum crescimento, entende? Ele fica ali e não vai se mexer em nada, não vai se alterar. Agora, em relação às críticas, né, sejam elas positivas ou negativas, eu sempre tenho um pudor de responder, eu sempre tenho uma calma, eu sempre tenho uma paciência. Muita gente me pergunta como é que eu consigo tanta paciência para responder esse tipo de coisa. É porque a gente tem que ter paciência com as pessoas, né? Mas, na verdade, no trabalho, no profissional, é uma coisa no lado pessoal, mas no lado profissional nós precisamos de enxergar as coisas com a razão. Claro que com um pouco de emoção também, mas a razão é importante porque nós estamos agindo profissionalmente, né? E a razão no jornalismo é o quê? É a isenção, é a independência, é criticar a todos, é apontar os erros de todos, independente de qual partido for, independente de qual viés for, independente de qual escolha for. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, quando elas veem uma reportagem contra alguma pessoa, ou não contra, mas que aponta um erro, né, de alguma gestão, não da pessoa, de alguma gestão, de algum trabalho, elas acabam ficando ofendidas também. Então, por isso que eu tenho essa paciência de explicar, não é assim, só um pouquinho, não leve tanto com a emoção, né, leve um pouco com a razão, leve um pouco com a verdade, né. Uhum. É a mesma coisa. Sim. Por favor. Não, Siga. só aproveitando aqui para o pessoal também que está nos assistindo, acho que é interessante comentar um pouquinho o que é o jornalismo independente, né? Tu se posiciona como um jornalista independente, um repórter independente. Como é que é isso, assim, no dia a dia? Um repórter independente, ele deve ter um compromisso com a verdade, né? O repórter que não tem um compromisso com a verdade e quer ser independente, ele não pode ser independente, porque a independência ela tem um compromisso com a verdade, com o fato, né? Claro que com todos os cuidados possíveis, né? O jornalismo não é mais igual ao mesmo do passado, nós não podemos fazer as coisas que se faziam no passado, né? As coisas mudaram, as coisas evoluíram, né? As leis evoluíram, né? A vida humana evoluiu, então ele não pode ser o mesmo do passado, mas ele pode ser independente, ele tem que noticiar o que acontece. Eu trago um exemplo muito básico. O meu amigo, grande amigo meu, bateu o carro lá na esquina da 1º de março deixa eu pegar uma rua, 1º de março agora esqueci o nome da rua lá, Flores da Cunha. 1º de março com Flores da Cunha, lá no centro de Novo Hamburgo, próximo ao Zafari Bourbon. Aí ele me liga e diz assim, Dudu, então eu bati o carro num senhor de 85 anos, ele foi em estado grave para o hospital, só que tu não pode publicar porque tu é meu amigo. Não, como não? Eu vou publicar. A notícia é maior, não maior do que a nossa amizade, mas a notícia ela precisa ser dada. É uma verdade, é um fato, é um acontecimento. Aconteceu, as pessoas precisam saber o que aconteceu. Não é porque tu é meu amigo que eu vou te proteger. E assim funciona na política, né? Quando os políticos cometem erros pequenos, médios ou muito graves, né? Os amigos os protegem, né? E por isso que a gente não tem, por isso que o Brasil não vai para frente, né? Porque na política, né? Principalmente. Então, a independência ela precisa passar disso. A independência ela precisa ser: eu sou o Eduardo Schmitz. O meu blog é uma coisa. Eu sou eu. Tu é amigo do Eduardo, não do blog. Isso tá sempre certo, tá certo. Mas já aproveitando o gancho aqui, que eu não posso deixar de falar, e eu acho super inspirador, né, na tua idade, é falar sobre determinados assuntos, né? Política, que às vezes as pessoas confundem com política partidária, e política é muito maior do que essa questão de ter ou não partido, né? Eu queria que tu comentasse a política que nós estamos isso. fazendo aqui agora. Exato, né?
A política é uma Política que coisa. nós estamos fazendo aqui agora. Mas eu vejo ainda, Dudu, assim, não sei se o pessoal da tua idade, assim, como é que tu tá vendo essa nova geração que está surgindo, né, que está vindo? Eles são mais políticos do que a minha geração, por exemplo? A minha geração é uma geração extremamente a par dos assuntos políticos, a par dos assuntos que podem desenvolver o planeta, o Brasil, o nosso estado e a nossa cidade, né? A minha geração é uma geração que é muito atuante nesse sentido. Só que eu faço uma crítica, sabe, Eliane? Eu acho que, eu sempre digo para os meus amigos, é muito fácil a gente falar, sentado num sofá, com o ar-condicionado ligado, coisas que não dão certo, sabe? Eu acho que isso é importante, a gente, ao ponto que a gente vai crescendo, né? Ao ponto que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo mais, né? Com 13 anos eu defendi uma ideia, com 17 eu defendo outra. Por quê? Porque eu vi com os meus próprios olhos a realidade dessa ideia. Nós precisamos estar a par da realidade, nós precisamos estar a par das coisas que estão acontecendo. E quando nós estamos a par das coisas que estão acontecendo, nós também formamos as nossas ideias. Nossas ideias não estão somente em coisas que nós não vemos, né, com os nossos olhos, né? Ver pela tela do celular é uma coisa, ver pessoalmente é outra, né? Inclusive para o jornalista, ver um fato pela tela do celular é uma emoção. Ver pessoalmente é outra, né? Ver pessoalmente é outra. E isso eu posso dizer em relação a várias matérias jornalísticas que eu tive. Beleza. Olha só, Dudu, outra situação assim que me veio agora, né? Eu estava pensando aqui. Tu falas muito, né, dessa questão política, da questão econômica, tá envolvido nesses processos, né? Fala um pouquinho aqui da tua percepção com a cidade de Novo Hamburgo, com o nosso estado, sabe? O que tu percebe assim que tá faltando, que é bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa região e o que a gente pode melhorar para ser realmente um estado melhor, uma cidade melhor. Eu acho que a nossa região, para ela ser uma região melhor, para ela ser uma região com mais desenvolvimento, ela precisa se basear muito nas inspirações que a gente tem, né? As inspirações das pessoas que construíram a nossa região, das pessoas que constroem a nossa região. Nós temos uma força trabalhadora aqui no Vale do Rio dos Sinos, uma força trabalhadora aqui em Novo Hamburgo, que é uma coisa impressionante, né? E precisamos cativar as pessoas, né? A nossa região ela é uma região muito promissora, mas eu vejo que muitas pessoas estão deixando a nossa região porque existem oportunidades em outras, né? Então, eu acho que o papel do gestor público, do gestor de uma entidade, do gestor de uma empresa, do gestor de uma comunidade é cativar, nesse momento, na nossa região, é cativar as nossas pessoas para que elas continuem desenvolvendo aqui. E é isso que eu digo, pegar as nossas inspirações do passado e transformar para o futuro. Qual é a nossa inspiração do passado? O nosso calçado. Né? O melhor calçado do mundo é o do Rio Grande do Sul. Né? A nossa qualidade de calçado é uma coisa impressionante. Eliane, e agora já falando em calçado, um dia eu fui na fábrica, aqui em Novo Hamburgo, de uma pessoa que já é falecida, e ela fazia calçados à mão. Nossa. É sensacional. Né? É uma coisa, assim, de outro mundo. É uma coisa, é um profissionalismo, é uma inspiração, assim, da pessoa acertar o parafuso naquele lugar, dela fazer vários sapatos e acertar o parafuso no mesmo lugar, né? O cadarço da mesma forma em outros sapatos, e sapatos ficam sensacionais. Por isso que é o melhor sapato do mundo. Então, nós temos essa vocação, que é o calçado, e eu acho que nós podemos aproveitar ela e aproveitar para trazer outras oportunidades para cá. Nós temos um comércio, nossa cidade tem um comércio, uma rede de serviços muito forte mesmo, né? Quantas pessoas aqui se envolvem com isso, se envolvem com o trabalho em serviços, no setor comercial, né? E nós temos aqui em Novo Hamburgo também muitos comandos de empresas grandes, né? Trago o exemplo dos calçados Beira-Rio, o comando fica aqui em Novo Hamburgo, né?
Calçados Beira-Rio é uma das maiores calçadistas do país, se não é a maior do país hoje, né? E cativando as pessoas que nós temos aqui, nós podemos trazer outras, né? E como é que a gente cativa as pessoas que nós temos aqui? Trazendo oportunidades, trazendo novas empresas, trazendo um hub, talvez, de inovação, um hub, talvez, calçadista, ou de inovação calçadista. Nós temos tantas oportunidades para trazer para cá. Nossa região é tão fértil, já se mostrou tão fértil, nós temos a experiência do calçado, e por isso que eu digo inspiração no passado, né? Como os calçadistas do passado trabalharam para que Novo Hamburgo fosse a capital nacional do calçado, para que Novo Hamburgo tivesse a Feira Nacional do Calçado, para que Novo Hamburgo tivesse tudo que teve, todos os reconhecimentos que teve. Imagina, Eliane, a vice-presidente, não, desculpe, a esposa do presidente dos Estados Unidos veio a Novo Hamburgo para comprar um sapato. Nossa. Veio de limusine aqui, abriram a porta, era presidente dos Estados Unidos, não me lembro o nome dela, primeira-dama dos Estados Unidos, esteve em Novo Hamburgo. Como cativar essas pessoas para trazerem elas de volta para Novo Hamburgo? As ideias, a energia, a sintonia são as mesmas, né? Mas nós podemos desenvolver muito fortemente as nossas comunidades com isso. E tu falaste uma coisa super importante também aqui, que eu compactuo, que é a questão da colaboração, né? A gente está numa cidade, e tu mesmo se coloca ali do nós, do teu site, das tuas redes sociais, né? A gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, essa conexão, essa abertura que talvez tu estás proporcionando também pela comunicação, né? De conectar elos que possam se reunir, que possam pensar, que possam trazer essa reflexão à tona, né? Para que a gente realmente consiga aí uma reversão. Porque eu vejo muito assim do que as pessoas, né, quando tu vais para fora, tu foste para fora também do país, as pessoas não enxergam a potência que a gente tem aqui, né? A gente mesmo, às vezes, não se enxerga como pessoas criativas, pessoas que podem ter uma atitude aí empreendedora de mudança da cidade, né? Então, e o lá de fora enxerga isso na gente, né? Então, é uma mudança, é um mindset que a gente tem que realmente rever. E é uma outra coisa que eu achei bárbaro, é essa questão da gente valorizar a nossa história, né? Quem não conhece a sua história não vai se valorizar, né? Então, conhecer a história de Novo Hamburgo, conhecer tudo que a gente vive aqui para mim, assim, acho que é o início, né, dessa revolução. E aí, Dudu, eu queria, já estamos partindo aqui para os finalmente do programa, te perguntar uma coisa com relação à educação. Eu acho que essa talvez seja uma pauta aqui muito importante, né? Acho que para você também, né? Para fazer essa revolução acontecer. O que tu acha disso? A educação é um pilar muito importante, né? A educação é um dos pilares mais importantes, se não mais importante, né? E como a gente pode desenvolver a educação, tem tanta coisa legal que pode ser feita. Eu trago um exemplo do jornal na sala de aula. Foi uma coisa que eu sempre admirei muito, né? As crianças também peguei essa época. As crianças, pena que não existe mais, as crianças aprendendo a escrever com o jornal na sala de aula, né? Independente do jornal, mas quem criou o projeto foi o NH, né? Sem dúvidas. Pioneiro também, jornal pioneiro. O jornal que transformou a arte de fazer o jornal no Brasil e no mundo, né? Então, a educação, ela é muito importante para isso. A educação, ela cativa, a educação, ela abre os olhos, né? A educação brilha os olhos de uma criança, né? Quando ela está aprendendo a escrever, quando ela está aprendendo a contar, quando ela está aprendendo a falar. Tudo isso faz parte de um processo de educação, né? E como melhorar a nossa educação? Com essas atitudes, o Jornal na Sala de Aula é um projeto sensacional. O Jornal na Sala de Aula é um projeto que ele não traz só a questão de escrever, ele traz uma questão de disciplina, uma questão de organização. Bom, se o jornal ele se organiza assim, eu também vou me organizar assim. Outra coisa importante para a educação, projetos extracurriculares. O futebol, dentro de uma comunidade pobre, aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos algumas, infelizmente, né? Algumas comunidades que, infelizmente, carecem de maior infraestrutura, e esses projetos extracurriculares, eles formam cidadãos. Nunca me esqueço disso. Eu estava no Aliança, na Sociedade de Aliança, aqui em Novo Hamburgo, jogando tênis, e o Aliança teve a ideia de trazer crianças de escolas municipais de um bairro aqui de Novo Hamburgo, que carece de muitas condições.
E aquilo para eles foi uma coisa assim impressionante, porque eles aprenderam a disciplina, eles aprenderam que para jogar tênis, eles têm que esperar, eles têm que entrar na fila, eles têm que aguardar o momento de ser chamados, eles aprenderam que eles precisam ser organizados, que eles precisam ter uma organização, né, para jogar, eles precisam ter um foco, eles precisam se exercitar, eles não precisam ter o melhor tênis do mundo, mas eles precisam ter um calçado, eles precisam ter uma raquete, eles precisam ter foco no professor, eles precisam ter foco no adversário, eles precisam respeitar o tempo da partida. Então, assim que se faz a educação, né? A educação, ela não é somente dentro da sala de aula, ela é fora. Eu acho que para desenvolver a nossa educação e para fazer que a nossa educação seja mais inspiradora para os jovens, a gente precisa ter esses projetos, ter essa organização, ter essa disciplina, ter esse foco. Isso é essencial, além da matemática, além da língua portuguesa, além das ciências, da química, da biologia, da física e tantas outras disciplinas tão importantes para o nosso desenvolvimento como cidadãos. Exatamente, né? E eu compactuo também, porque eu acredito que a educação, ela tem essa parte técnica, sim, mas ela se desenvolve em outras dimensões do ser humano, né? E essas possibilidades de experienciar isso fora da sala de aula, elas agregam muito realmente, né? E, Dudu, assim, estamos nos finalmente aqui, eu queria que tu falasse sobre teus projetos rapidinho para o futuro, o que tu imagina daqui a 5 anos? Eu sei que planejamento hoje a gente não consegue fazer muito em função desse mundo VUCA que a gente vive, mas eu acho que dá para... Qual é o teu norte, assim? Qual é os teus princípios daqui para frente? Bom, meus princípios é ter uma equipe. Esse ano nós vamos ter uma equipe. Vou fazer parte de uma equipe, né? Vou estar dentro de uma equipe. Eu acho que isso é uma palavra boa de se dizer. Vou estar dentro de uma equipe. Vou estar fazendo um trabalho em equipe. E a nossa ideia é valorizar ainda mais Novo Hamburgo e fazer desse trabalho o maior da cidade. Isso eu posso já dizer, isso eu posso afirmar. Então, eu conto com todos vocês para isso, conto contigo, Eliane, conto com a tua audiência, conto com a audiência do teu público, para a gente poder avançar nesse propósito, nesse ano de 2022, que promete ser o ano da renovação, e com certeza será. Ai, que maravilha. Nossa, muito inspirador mesmo. Acho que o pessoal que está aqui com a gente aqui está amando, né? Mas a gente já está no finzinho mesmo, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui final, Dudu, agradecer, quer deixar as tuas redes também para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Que possam seguir aí os teus passos. Olha, Eliane, um dos slogans desse novo projeto é: tudo muda quando você se informa. Então, eu deixo esse slogan para as pessoas buscarem conhecimento nunca é demais, para as pessoas buscarem a educação, né? Para as pessoas buscarem a inspiração em pessoas que realmente fazem pela nossa região, fazem pelo nosso país, fazem pelo nosso planeta, para as pessoas buscarem força para seguir, porque a gente sabe, e tu que trabalha com empreendedorismo, como é difícil seguir, né? A gente para, a gente tem crises, a gente tem paradas, a gente tem acertos, e assim vai indo, né? Mas com isso a gente vai aprendendo. No primeiro erro, a gente aprende. No segundo erro, a gente pega a experiência do primeiro erro. No terceiro erro, a gente pega a experiência do segundo. E como nos acertos também. No primeiro acerto, a gente aprende. No segundo acerto, a gente pega a experiência do primeiro acerto, né? Então, assim a gente vai indo, né? O empreendedorismo, ele passa por isso também, né? Ele passa pelo conhecimento, ele passa pelo aprendizado. Então, para as pessoas pegarem esse slogan e mudarem. Tudo muda quando você aprende, tudo muda quando você busca conhecimento, tudo muda quando você se inspira e inspira aos outros. Isso tudo é muito importante para a nossa caminhada aqui, nas nossas vidas. Muito obrigado, Eliane. Foi maravilhoso estar aqui no teu programa. Ai, muito obrigada, Dudu. É um prazer imenso aqui. Agradeço as pessoas que estão com a gente também aqui pela Vale TV. E na semana que vem a gente tem mais um programa As Pessoas Inspiram. Então fique ligado aí nas redes, na Vale TV, para acompanhar aqui mais um case inspirador, né? Uma pessoa inspiradora aqui para trazer novidades para a gente, para essa mudança, essa revolução que o Dudu falou aqui, tá bom? Um abraço, Dudu, agradeço e até a próxima semana. Um abraço.